Da morte ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para ele. O amor é mais forte, da morte ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Se eu vou viver, só vou viver, se for para ele. Thank you.
Quantos vieram para adorar essa noite? Vamos lá?
seu último dia para adorar o Senhor. Se hoje fosse a sua última chance, o que você faria para o Senhor? Aleluia! Como você o adoraria? Será que se fosse preciso gritar pelo nome dele, você gritaria? Será que se fosse preciso você chorar, se quebrantar, você choraria? Se hoje fosse a última chance, pense nisso, o que você faria? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade do Espírito, e a minha vida seja tua vida. Igual a essa, talvez eu não tenha mais.
Cante isso. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade. Você, minha vida seja tua, que a minha vida seja tua vida, Jesus, de novo. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Declaro isso a ti, Senhor. Está em tuas mãos. Thank you.
Quando a gente está embaixo do poder de Deus, isso que nós vimos hoje aqui, quebrantamento, louvor, isso é o poder. Quando nós estamos embaixo desse poder, pode acontecer muitas coisas, curas, milagres, curas internas, perdão, arrependimento, batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem nos levado, nos capacitado a entender que não é mais por aquilo que a gente tem feito, mas é por aquilo que a gente crê, sabe? É tão bom estar num lugar assim. Eu tenho sentido demais. Existe algo queimando dentro de mim. O Espírito Santo está querendo entrar dentro de cada um que está aqui. Oh Senhor, Pai, alimenta nossos corações hoje, Pai. Libera sobre nós, Pai, uma unção especial, Pai. Abre a visão de cada um que veio aqui, Pai. Nos dá, Senhor Jesus, o entendimento, Pai,
para liberar uma palavra profética sobre a vida deles, Pai. Que não seja aquilo que eu quero, Pai, mas seja que o coração do Senhor queira para eles hoje, Pai. Pai, quero agradecer, Pai, a todos que puderam estar aqui, Pai. Aqueles que não conseguiram chegar também, Pai. Vai com uma unção especial buscar eles, Pai. Agradeço a vida do pastor Leandro, Pai, que nos encaminhou para estar aqui, Pai. Agradeço a vida das pessoas que vieram da Poema. Agradeço a vida daqueles que veio mais longe, Pai. Pai, receba tudo isso, Pai, como oferta e cheiro agradável, Pai. Que isso possa, Pai, fazer que o Senhor olhe do trono hoje para nós, Pai, e derrame sobre nós, Pai, o poder dos céus, Pai. Pai, obrigado em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia. Temos que pedir graça do Senhor. É muita coisa que Ele tem colocado dentro de nós. Quem veio sábado passado? Levante a mão. Sábado passado, o Henrique nos ensinou em Atos, através da vida de Pedro, a termos coragem. Fala para mim, nessa semana, quem conseguiu ter coragem de fazer o que foi proposto? Ele propôs para vocês, quem quisesse uma coragem para ir para cima das suas famílias, para ir buscar quem necessita. Eu acredito que não foi tão fácil, porque para mim não é tão fácil. Não é tão fácil viver isso, sabe? Nós precisamos da capacitação do Espírito Santo. Precisamos, Senhor Jesus, receber a palavra genuína no leite espiritual para nos fortalecermos a entrar nos lugares. E antes dele ter feito essa passagem, foi muito louco, porque eu já tinha feito a minha também, meu líder já tinha feito a dele, a pessoa que eu vi no último sábado já tinha feito. Cara, é tudo a mesma coisa. O Espírito é um só. Sabe, nós nem sentamos para conversar, vamos fazer nossa palavra, a gente veio no carro, eu falei, você fala de Pedro, é a outra coisa que eu vou falar, por exemplo. Está todo mundo embaixo da mesma unção, sabe? É uma direção que foi na sexta-feira, o pastor Leandro falou, o coração é um, a visão é uma, não tem como ter duas visões. Nós podemos mudar as estratégias para alcançar as pessoas, mas embaixo de uma visão, estamos sendo encaminhados a salvar muita gente. Nós vamos continuar a pregação do Henrique. Eu gostaria que vocês abrissem em João 21. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado. 21, capítulo 17. Aleluia. Senhor, entrega nossas vidas, Pai. Entrega, Senhor, a sua honra e sua glória, Pai. Aleluia. A minha Bíblia fala, na versão NVI, pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus teve perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Aleluia. Eu vou tentar explicar um pouco mais de Pedro, para vocês entenderem o que estava acontecendo nesse momento, para que a gente consiga entender o que a gente pode absorver para a vida nossa hoje. Pedro era um cara que, você for lendo nos evangelhos, Pedro era um cara que só dava galho. Pedro era um cara que não conseguia fazer da forma certa as coisas. Quando Jesus foi preso, Pedro foi logo tentando. Um cara disse que ele tentou arrancar a cabeça do cara, mas ele cortou só a orelha. O cara deve ter desviado e cortou a orelha. Logo depois, Pedro pega e nega ao Senhor. Não aguentando toda essa pressão de ter negado o Senhor, já fraco na fé,
Daí ele vai e perde o Senhor morre. Imagina só, muitas vezes a gente se fortifica embaixo de uma liderança, embaixo de um pastoreio. É tão difícil quando a gente perde alguém amado. Agora você imagina você perder o Salvador da terra. Eu por momentos já perdi o Salvador da terra na minha vida. Por alguns momentos eu fui para alguns lugares distante dele e eu não sentia mais ele. Eu tento imaginar o que Pedro estava sentindo. Muitos já perderam o Senhor. Talvez esteja hoje pessoas aqui pedindo: Senhor, eu não te sinto mais. Senhor, eu não estou mais sentindo o seu toque na minha vida. Senhor, o que está acontecendo? E nessa mão, Pedro só achou uma solução: voltar à velha vida. No versículo 3, no capítulo 21 mesmo, fala que Pedro voltou à velha vida. Ele voltou a pescar. O ruim de quando a gente volta para a velha vida, que nunca era como era antes, é um pouquinho pior. Pedro estava nu lá, sem roupas, despido. Estava pior de quando Jesus encontrou ele. E eu olhando assim, ele passa a noite inteira e não pega nada. Não pega um peixe. Eu falei: Senhor, por que Pedro, um pescador nato, não pegou nada, Deus? Por que quando eu era da balada, eu saí e pegava muitas meninas e hoje eu volto e não pego nada, Senhor? O que está acontecendo? Sabe? Quando você volta para a velha vida, eu só tenho uma coisa a dizer para você: a velha vida não pode te dar mais nada. Você voltar para ela é como Pedro, vocês não vão receber mais nada. Ele passou a noite inteira pescando. Irmão, eu quero adiantar para você não perder muito tempo. Se alguém hoje entrou aqui pensando em voltar à velha vida, não tem nada para vocês mais. O Senhor não está mais lá, o Senhor está aqui. Aleluia! O Senhor está aqui. Eu quero dizer mais: o Senhor não está somente aqui, mas está dentro de você. E aonde você vai, Ele tem ido para abençoar pessoas. Com toda a coragem que o Henrique colocou dentro de nós na semana passada, eu quero dizer para vocês que hoje, para a gente exercer esse ministério de buscar pessoas, existe uma pressão que é colocada sobre nós. Uma pressão que muitas vezes a gente acha que vai ser insuportável. Existe um versículo na Bíblia que está em 2 Coríntios, não precisa abrir para eu vou ler, porque ele não explica, vamos ficar nesse 28 que ele vai ler bastante ele. Mas 2 Coríntios 4, 8 e 9, se vocês quem quiser marcar, fala que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Você imagina Pedro, explosivo. Eu era um cara explosivo. E eu por muito pouco eu brigava. Se alguém sentasse no meu lugar, no meu serviço, era o suficiente. O meu líder, hoje era meu líder, mas antes ele foi meu pupilo no serviço. Eu dava reguarda nele, porque Aleluia. Aleluia, ele falava tudo. Eu era um cara totalmente ignorante. Se a pessoa perguntasse 2 vezes a mesma coisa pra mim, era suficiente para. Hoje eu tenho jovens que eu tenho que perguntar 1000 vezes e é uma paciência que não vem de mim, porque eu era explosivo. Toda essa pressão que está sendo gerada, que foi gerada na vida de Pedro, depois de ter acontecido tudo isso com ele, essa pressão está acontecendo na vida de muitos hoje, baseada em relacionamento. O relacionamento de Cristo com Pedro foi tão intenso durante os 3 anos, que essas falhas que ele cometeu foi o suficiente para fazer ele voltar para a velha vida. Eu quero dizer para vocês, existem relacionamentos na nossa vida que estão sendo pressionados por todos os lados. Aos que são casados, os
seus relacionamentos não podem estar se confrontando um com o outro. Aos que estão indo trabalhar, o seu relacionamento com os seus amigos, o serviço não pode ser algo conflitante. Vocês têm que manifestar o poder de Deus que está aí dentro de vocês. Ele não está aqui no templo, está dentro de vocês. Se vocês não estivessem aqui hoje, o poder que desceu aqui nesse louvor não iria acontecer. O poder está dentro de nós. E isso acontece baseado a um encontro. Pedro estava lá pescando, sem nada para fazer, já sem roupa, não pegando nada. E daí o Senhor aparece no versículo 4 de João. E ele aparece para o Senhor. É um encontro. Eu vou falar numa outra tradução, que é a tradução mensagem, que eu achei que ficou muito mais chapado. Ele fala que quando o sol surgiu, Jesus estava de pé na praia, mas eles não reconheceram. Quando eu olhei isso aqui, eu falei: Senhor, o Senhor é meu sol. Por várias vezes eu tive em caminhos totalmente distantes do Senhor, como Pedro estava. Eu tenho certeza que apareceram pessoas para tocarem em mim e falar: Jesus ainda te ama, filho. Mas eu não reconheci a presença do Senhor. Eu precisei sofrer muitas coisas. Eu precisei perder muito nessa vida. Eu precisei deixar de alcançar algumas coisas por um nível de desobediência que havia na minha vida muito alto. O Senhor só queria ter um encontro comigo. O Senhor só queria estar comigo. O Senhor queria curar minha vida. Eu não tive uma doença física, mas eu tive uma doença interna, sentimental tão grande, ao ponto de eu não conseguir mais entrar dentro de uma igreja, ao ponto de não ter mais como encarar as pessoas. Eu não queria mais, eu não tinha mais como fazer nada. Eu queria ficar que nem Pedro, deixa eu quieto aqui no meio do mar, mesmo pescando, não queria saber mais de nada. Malaquias 4:2 fala: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como os bezerros soltos em currais. Amém. Aleluia, Senhor. O sol da justiça, que é o próprio Senhor que queria trazer cura sobre a minha vida, e eu não estava enxergando isso. Mas em um determinado momento da minha caminhada, achando que eu era o cara, eu encontrei de novo com o meu líder depois de... Ele não era meu líder, era meu inimigo. Não se assuste, ele não tinha amizade. Mas foi um dia do nosso primeiro encontro. Foi um dia para mim ver a presença do Senhor na vida dele. Impactaram de uma tal forma que tudo saiu. Foi algo, eu não consigo explicar em palavras. Mas foi como ele tivesse dito o que Jesus disse aqui no versículo 5. Filhos, vocês têm algo para comer? Jesus lá da praia olha para os caras no barco e fala: filhos, vocês têm algo para comer? A presença do Senhor tem o poder de mostrar para nós que a velha vida não tem nada mais para nós. Quando ele falou, eu imagino que Jesus deu uma tirada neles, porque Jesus sabia. Jesus olhou para eles e falou assim: e aí, o que vocês estão colhendo aí? Voltaram aí pescar? Tá bom vocês? Traz algo para nós comer. Mas Jesus não é um cara que só chega batendo. Jesus, quando encontra você, ele lança uma palavra sobre a sua vida. Existe uma palavra sendo liberada todo dia sobre a minha e a sua vida. E Jesus olha para ele no versículo 6 e fala assim: lançam a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Cara,
Pedro era o cara mais problemático que tinha. Mas Pedro tinha uma vantagem sobre todos os outros. Pedro era leal. Pedro era obediente. Quando Jesus falou para Pedro uma situação, Pedro, segue o cara que tem um cântaro de água na cabeça. Homens não andavam com cântaro de água na cabeça naquela época, andavam as mulheres. Pedro não perguntou, Pedro foi. Numa outra situação, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, vá, pesca um peixe, abre a boca e pega uma moeda para nós pagar aqui as contribuições. Cara, isso é impossível. Por um homem. Pedro não pensou duas vezes, foi lá, pescou e trouxe a moeda. E aqui Jesus lança outra palavra sobre a vida dele: Pedro, jogue a rede. E ele não pensou e jogou. E foi tanto peixe que eles tiveram que vir arrastando. A Bíblia diz arrastando a rede. Mas Pedro ainda não tinha visto que era Jesus. Ainda estava ali. Cara, o que é isso? Nessa hora, pessoal, é nessa hora, e é isso que acontece com essa coragem que está entrando dentro de nós. Sempre vai ter um João, um apóstolo do amor ao nosso lado. Nós estamos sendo impulsionados a ser Joões, apóstolos do amor de Cristo, a chegar para as pessoas. E quando vocês estiverem passando um aperto, estando nu no mundo, vivendo a velha vida, você olhar para eles e falar assim: é Deus que está aqui, é Deus que está mandando, saia daqui. Aleluia. É Deus. Vocês são impulsionados a mandar essa palavra de amor sobre a vida dos outros. E João olha e fala para Pedro: é o Senhor que está aí. Ah, Senhor. Pedro não pensa muito. No versículo 7 está escrito: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo dizer isso, vestiu-se a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Tentam por um momento refletirem sobre o primeiro encontro que vocês tiveram com Deus. Sobre quando aquele fogo que vocês queriam sair daqui e chegavam em casa e grudavam na outra pessoa e falavam assim: você tem que vir comigo, você precisa receber o que eu recebi hoje. Foi uma injeção de amor sobre a minha vida. E a gente quer trazer todo mundo. E nem saber se a pessoa quer vir ou não. Não importa, isso não importa, ela tem que vir. Sabe? Pedro pega, veste a sua capa, ele joga todas as coisas erradas que estavam sobre a sua vida fora e lança-se ao mar. A palavra lançar-se ao mar, eu fui pesquisar o que isso significava para nós. Dentro da Bíblia, ela tem como significado entregar ao cuidado de alguém, não sabendo qual será o resultado. Quando eu cheguei para o meu líder, eu descobri que a minha vida não era tão de Deus assim. E sem saber qual era o resultado, eu tendo mais conhecimento, achando, é o cara, né? Mais tempo de vida. Sem me preocupar, eu me entreguei minha vida embaixo da liderança dele. E isso mudou toda a minha história. Que quando vocês se entregarem embaixo da liderança de vocês, quando vocês se lançarem realmente aos cuidados de alguém, isso irá fazer toda a diferença na vida de vocês. Se um homem de Deus mandar você fazer algo, isso que o meu pastor me disse, mandar você fazer algo e de repente nem era tão de Deus, vai dar certo na sua vida e ele paga o preço. Agora, se um homem de Deus te ordenava fazer algo e é de Deus e você não cumprir, ele está livre disso e você paga o preço. Eu fecho os olhos hoje e falo assim: tchau, minha vida está acontecendo isso. E ele fala: faça isso. E normalmente são palavras de confronto. Nunca são palavras, nunca é o que eu quero.
Eu posso chegar para ele e falar assim: Tião, eu quero casar, Tião. Daí ele fala para mim: não é tempo. Mas eu obedeço friamente aquilo que ele está me dizendo, sabe? Sem me preocupar com o que vai acontecer. Eu comecei evangelizando. Quando eu entrei aos cuidados dele, eu tinha uma bike, uma Caloi 10. Eu dei para ele depois. Eu dei para ele. Porque depois o senhor me deu um Peugeot. Eu estou pedindo um avião agora. O senhor pode dar, mano. Pra quem tá numa bike, tô num Peugeot, mas eu quero um avião. Entendeu? E nós vamos para nações. Eu não tô nem aí, mano. Eu quero ir. Eu gosto de estar aqui. E eu não gosto só de pregar aqui para vocês com o microfone. Aonde eu paro. Esses dias eu tava com um liderado meu, ele veio hoje aí, e parou uma menininha para vender um chip. Não, negócio da internet. E parou, mas foi o que precisou pra gente colocar Jesus no coração dela, cara. As minhas maiores pregações saem com os mendigos na rua. As minhas maiores pregações saem com essas pessoas na rua. Aqui é simplesmente uma celebração de tudo que tem acontecido na minha vida. E eu venho repartir com vocês. Sabe? Não se preocupe em pregar aqui. Se preocupe em pregar aonde vocês estão indo. Eu não posso atingir os lugares aonde só vocês estão indo. Existem lugares que só vocês irão. E eu não vou poder ir. Leve o amor, sejam Joões na vida das pessoas. Presente o amor de Deus. Faça com que essas pessoas se lancem ao mar. Comece dentro de casa. O melhor lugar. Comece lá e fala: é o Senhor que está fazendo tudo isso. Aleluia. Mas como, Emerson? Como que eu vou fazer isso, Emerson? Eu não tenho. Essa é a desculpa de todo crente. Como eu vou fazer isso? Eu já estou com a coragem do Henrique. Sei o que eu tenho que fazer. Mas eu não sei. Eu não conheço a Bíblia. Eu não faço. Não sei o que tem que falar. Chega na hora, eu não sei o que falo. Você tem que receber de Cristo. Você não tem que receber de mim. Você não tem que receber de Cristo. Se Cristo não for com você, não vá. Tenha paciência. Confrontar os outros quando as pessoas estão no momento errado. É muito fácil você chegar e apontar o erro de alguém. Você está fumando, você está bebendo, você está fazendo isso, você está se prostituindo. Mas entender o que a pessoa está passando, ninguém quer. Andar lado a lado com a pessoa, estender a mão para ela, ninguém quer. Conviver com os problemas dela, ninguém quer. Isso é para filho de Deus. Nós não estamos aqui, como diz, para ter uma noite com a noiva. Vocês são uma noiva. Nós estamos aqui, o Leandro nos ensina a vir casar com a noiva, a gerar relacionamento, a crescer com a noiva. Vocês são a noiva de Cristo, nós somos. E esse relacionamento gerará bons frutos. Olha só que interessante, continuando no João, no versículo 12, 14 ali, ele fala, Jesus olha para eles e fala: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Vocês têm que receber o alimento, os pães, os peixes que vem direto das Escrituras. Vocês têm que ter uma vida ativa com a Bíblia. Eu quero contar algo chato, que vir só nos cultos não vai colocar o Senhor dentro de vocês. Transformar isso numa caixinha, aonde o Senhor numa caixinha onde você só abre ela no culto
E vem, chapa. Legal. E vem, roda aqui. É ótimo. Mas experimenta fazer isso no seu quarto, como diz a Escritura. Aí é doideira. Colocar um sonzinho lá e começar devagarzinho. Nós temos sido ensinados muito a fazer isso no nosso sacerdócio. Ir lá e ficar no quarto, desligar o celular, desligar a novela, desligar tudo. Mas, Senhor, eu quero só o Senhor hoje aqui. Entendi que meu pai já nem liga mais. Entendi, porque tinha dia que ele ia entrar, ver o que estava acontecendo lá no quarto. E viu caído, né? Meu pai já sabe que eu sou da chapação, porque acho muito interessante. Eu tive uma fase cortada com meu pai durante muitos anos. E eu hoje normalmente chego depois da 1 da manhã em casa, sabe? Porque eu cuido de jovens. E a maior felicidade que meu pai hoje, ele não me pergunta mais: filho, você estava no bar? Filho, você estava aprontando? Filho, você estava numa balada? Ele não pergunta porque ele sabe que hoje eu tenho carregado a cruz de Cristo. Eu vou voltar para a batalha, não precisa disso, né? Não tem placa, pai, né? São tudo um reino só. Eu tento convencer ele que eu não estou preocupado com isso. E, na verdade, tem muitos jovens católicos hoje. Eu ministro toda a palavra para eles. Nunca disse para eles, saiam daí e vem para cá. Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Meu serviço é falar. Então, olha só que interessante. 1 Pedro 2,2 fala que, como criança recém-nascida, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. Tem que ter um desejo ardente dentro de vocês se saírem daqui. Se eu não me engano, tinha um povo em Atos que saía do culto, abria a Bíblia para ver se tudo que tinha dito era realmente aquilo. Eu acho que era tudo a Bíblia, inteira. Mas, mano, vocês têm que sair daqui e buscar o Senhor aonde Ele estiver. Cara, eu estou às vezes no meu serviço lá, esses dias estava eu, meu líder, mas a Maia tudo junto. E o Senhor tomou a baia, né? Não conseguia trabalhar, né? Não conseguia vontade de gritar no meio da sessão lá. E daí saiu essa pregação. Em coisa de 2, 3 horas, o Senhor desceu todo o poder dele. E eu falei, nossa Deus, como pode, Senhor, o Senhor fazer isso em qualquer lugar? Não precisei estar dentro da igreja, mas eu anseio, eu estou lá. Meu serviço é louvor de manhã. Eu ouço, essa semana eu vi umas 5 pregações contra o meu pastor. Eu ouço muita coisa, leio muita coisa, leio a Bíblia. E daí o Senhor pega isso em qualquer momento. Eu já vi pessoas testemunharem, estar em fila de banco, e de repente você pega pelo Espírito Santo e todo mundo não entender nada, a pessoa chorando lá. Às vezes segura para não chorar assim, bater uma cabeça, mas eu não consigo. Sabe? Eu estava entendendo essa passagem toda e vendo. Pedro foi obediente. Ele obedeceu. O Senhor mandou ele jogar a rede e ele fez. Eu sei que muitos aqui têm sido obedientes. Eu sei que muitos aqui a liderança tem ordenado, faça, e vocês têm ido fazer. Arruma o som, arruma a luz, faz isso, limpa, varre, pinta. Façam. Toda essa obediência vai trazer frutos para vocês. Os caras só encheram uma rede que eles não conseguiam arrastar. Essa obediência traz os frutos, mas não vai trazer o seu chamado. O chamado está vocês se lançarem ao Senhor. Quando Pedro se lançou e foi atrás do Senhor, para se alimentar do Senhor e ver o que o Senhor tinha para eles, os peixes, os pães, quando vocês se lançarem dentro da Bíblia e continuarem a ser obedientes, vocês receberão um chamado
da parte de Deus. Vocês podem ser o melhor cara aqui dentro, que faz quase tudo, mas se vocês não tiverem uma comunhão ativa com a Bíblia, talvez isso não vai trazer o seu chamado. Eu fico triste em olhar para algumas pessoas que irão morrer sem ter cumprido aquilo que o Senhor queria para ele nessa vida. Eu choro no meu quarto quando eu penso, Senhor, não me deixa passar por essa terra, Senhor Jesus, encontrar o Senhor face a face e falar, Senhor, eu fiz tudo quanto era para ser feito, mas eu não busquei o Senhor como deveria. Não sei se vocês estão me entendendo. Digam amém. Amém. Nós temos que buscar o Senhor com confiança. Porque Efésios 3:11 fala, de acordo com o seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Eu posso orar por vocês hoje, o seu ministério pode orar. É bom, eu recebo oração. Às vezes eu estou meio assim, meio chateado, eu falo pro meu líder, mas ora aí, não estou muito bem, é gostoso. Mas sabe, temos que ter confiança de entrar nesse lugar com o Senhor, porque o véu foi rasgado através do que aconteceu com Cristo. Não adianta. Se um jovem chegou para mim e falou assim, cara, ora por mim, cara, eu preciso ser curado. Eu falei para ele, cara, você não precisa ser curado, você já foi curado há 2000 anos atrás, cara. Você não precisa de cura, você precisa ter confiança que o Senhor já liberou isso sobre a sua e a minha vida, cara. Quando eu falei isso, ele falou, cara, era isso. Não sei o que aconteceu, né? Que ele explodiu dentro dele, cara. O cara estava prestes a cair. E ele está indo com confiança para cima das portas do inferno. Vai arrebentar tudo, mano. Não vai sobrar nada. Vão saquear o inferno. Não tem mais o que possa contra os filhos de Deus, mano. Não tem. Existe algo acontecendo na minha e na sua vida. E é exatamente baseado nesse versículo. Eu quero que vocês entendam esse princípio. Eu vou passar um princípio. E se esse princípio não ficar cravado na base do sentimento, mas entrar no seu coração, vocês irão muito mais longe do que nós estamos indo. O Senhor falou que nós fazemos coisas maiores que a dele. E eu não tenho dúvida disso. Eu falo, é nóis, Deus, deixa comigo. O Senhor prometeu, eu recebo. Entendeu? No versículo 15, fala, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esse? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse o Senhor, cuide dos meus cordeiros. Uma outra versão está, apacente os meus cordeiros. Aqui existem três coisas, três fases distintas para mim e para a sua vida. Depois de comerem, é o momento que vocês estão recebendo. Você chega na igreja e não vai para o ministério. Você chega para a igreja e vai comer. Você vai se alimentar. Você vai receber. O Senhor chamou Pedro para dar uma renovação de mente nele. Venha comer mal um pouco. O Senhor poderia ter xingado Pedro, sabe? A gente que é líder, a gente sabe disso, né? Vê uns líderes meio cavalo, sabe? Não pode nem chamar de líder. O cara já chega xingando o cara dá uma tropeçadinha e já chega batendo. O Senhor poderia ter feito isso com Pedro. Pedro andou só 3 anos com ele, um pouco mais, não sei. Jesus poderia ter chegado batendo. A primeira atitude de Jesus foi alimentar ele. Mano, a primeira atitude nossa é alimentar o próximo. Nós não chega batendo, nós chega alimentando. Nós chega suprindo a necessidade que ele tem naquele momento. Pedro não tinha pescado, Pedro não tinha peixe, estava com fome. O Senhor deu-lhe de comer. Onde o nosso pastor falou, se você vê alguém em necessidade de fome, não ore por essa pessoa,
dê o que ela comer primeiro e depois ore por ela. Se você só ora por ela, você não resolveu o problema dela. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que o Senhor confrontou Pedro no amor. Por 3 vezes ele falou: você me ama, Pedro? Na terceira ele ficou chateado, porque todo confronto gera desconforto. Quando eu ou alguém confrontar vocês, isso vai gerar um desconforto. Quando o meu líder me confronta, eu falo assim: ai, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Ele está pedindo. Eu não sei, mas o Senhor está mandando, o Senhor vai dar o jeito. Guardem essa percepção. Todo confronto gera desconforto sobre as nossas vidas. Só que Jesus chegou por 3 vezes e colocou a mão em Pedro e falou assim: você me ama? Como você tem confrontado as suas famílias, os seus amigos, na sua escola, no seu serviço? Será que tem saído o amor de Cristo? Portanto, só você pode dizer para você mesmo. Hoje eu conheço muitas pessoas querem estar próximas de mim. E não é por mim, porque eu sou chatinho, eu sou xarope. Sabe, vocês vão ver agora aqui, quando eu cheguei no poema, eu era gordinha, de aparelho, de óculos. O Senhor está trabalhando, pessoal. Trabalha para Ele. Trabalha para Ele. Emagreci 16 quilos, o Senhor tirou o óculos, eu terei da vista, eu tirei o aparelho. Sabe? Estou trabalhando para Ele, Ele está cuidando de algumas coisas, é importante, né? Não amador não vem. Meu Deus, ajuda. Não fique preocupado com essas coisas externas. O Senhor vai trabalhar as coisas externas. Cuide do que é celestial. Então, o seu confronto tem que ser baseado no amor. No amor pelo próximo. E por último, ele falou: cuide dos meus cordeiros. O Senhor alimentou, tratou e direcionou a Pedro. O Senhor alimentou. O Senhor tratou a ferida com Pedro no amor. E o Senhor direcionou a Pedro. Falou: cuide das minhas ovelhas. Essa palavra cuide, quando eu fui descobrir, não é só usar poema, mas o sinônimo de cuide é poemanos no grego. Nós somos poemanos dos manos. Nós cuidamos do Senhor. E o significado de poemanos é apacentar, cuidar do rebanho, tomar conta das ovelhas, prover pasto para alimentação, nutrir, cuidar do corpo de alguém, servir ao corpo, suprir o necessário para as necessidades da alma. Aleluia. Senhor, me transforma num poemano, Senhor. Me faça suprir, Senhor Jesus, a necessidade das almas, Pai. Pai, me faça prever pasto para quem não tem, Pai. Me ajude a nutrir pessoas, Pai. É isso que eu peço. Essa é a direção que Deus tem dado na minha e na sua vida. O Senhor tem indicado pessoas e falar: cuide das minhas ovelhas. Eu quero estar com o meu pastor. Estou muito com ele. Não só para ser cuidado, mas eu quero que ele olhe para mim e fale: Ederson, cuide das minhas ovelhas, cara. E quando ele falar isso, com total submissão eu vou fazer. Eu sou um cara muito submisso. A diferença na minha vida hoje é a submissão à autoridade imposta. E não importa se meu chefe é de Deus, é do diabo. Não importa nada se o policial que para eu é de Deus ou não. Eu não estou preocupado. Eles são autoridade imposta sobre a minha vida. Eu obedeço. Eu vim para obedecer. E eu preveio passo para eles. Os caras gostam da comigo. Sabe, eu peço para vocês hoje. É se vocês se colocarem em pé, entendeu? Sabe? Alô? Sabe? Eu quero dizer para vocês. O Senhor tem
chamado pessoas hoje para estar no meio de nós. Pessoas que realmente têm feito diferença sobre a minha e a sua vida. Sabe, eu peço que vocês fechem os olhos agora. O Senhor tem transformado algumas pessoas que estão ao nosso lado através das nossas vidas. Pense hoje nos lugares onde vocês estão tendo dificuldades. O Senhor está querendo que vocês comecem a servir esses lugares e não sejam mais servidos. O Senhor quer que vocês entendam que a obediência a tudo que está sendo derramado sobre a vida de vocês vai te trazer bons frutos, vai te trazer lugares mais altos. Mas se vocês se jogarem aos pés do Senhor, se vocês estiverem dentro daquilo que a Bíblia está mandando a gente fazer, em comunhão com Cristo, isso vai trazer um pasto verdejante para vocês cuidarem de cordeiros do Senhor. Vai trazer um chamado para a vida de vocês. Temos que deixar de ser chatinhos, temos que deixar de ser ambiciosos, temos que deixar de ser invejosos e imorais, temos que largar nossa natureza adâmica. Temos que perdoar aqueles que não estão mais conseguindo chegar próximo de nós. Algumas pessoas, isso aconteceu na vida minha e do meu líder, eu não gostava dele, mas a presença de Deus na vida dele me mostrou que eu queria saber quais eram os pães e os peixes que ele estava comendo, e eu fui atrás disso. As pessoas têm que olhar para nós e falar: qual peixe, qual alimento que você tem comido? Eu preciso disso para a minha vida. Eu preciso que Jesus entre na minha casa. Eu preciso que o Senhor venha a fazer diferença, porque eu jamais não consigo fazer sozinho. Eu preciso que vocês sejam Joãos na vida de pessoas e fale para elas: é o Senhor que tem andado na sua vida e Ele quer que você se lance aos pés dele. Busquem isso de todo o coração. Comece a buscar nas Escrituras. Comece a buscar naqueles que já estão andando. Se você encontrar alguém super de Deus, comece a imitá-lo se for preciso, porque Paulo diz: imite a mim, porque eu sou imitador de Cristo Jesus. Se você hoje não sabe quem é Jesus, porque você não viu, imite o seu pastor, imite o seu líder, até que você tenha um encontro real com Deus. Viemos para ser a imagem e semelhança de Deus nessa terra. Estamos andando em meio a um sacerdócio. Senhor, transforma cada um hoje, Pai, com essa coragem que foi ministrada no sábado passado, Pai, e com essa direção que está sendo dada hoje, Pai, para que eles possam ser buscados, Pai, e que eles possam atingir pessoas fora daqui, Senhor. Pai, peço a Ti, Senhor, que ainda mais seja derramado sobre o coração deles, Pai. Pai, transforma, Senhor Jesus, conforme a Sua vontade, cada um que está aqui, Pai. Pai, renova os corações deles, Pai. Alimente com a palavra, Pai. Além de alimentar, Senhor Jesus, confronte cada um, Pai, na necessidade, Pai. Pega aquilo que ainda está ruim, Pai, e transforme para a honra do Seu nome, Pai. E envia cada um aqui, Pai, porque essa cidade ainda vai ser tomada pelo Evangelho de uma tal forma, Pai. Essa igreja vai ficar pequena ainda, Pai, porque vai precisar de muito mais lugares, Pai. Pessoas vão buscar, Pai, porque alguns aqui estão andando conforme a Sua imagem, Pai. Pai, leva eles, Pai, aos lugares onde ninguém quer entrar, Pai. Na loucura que foi derramada sobre a nossa vida, Pai. A loucura do Evangelho de Cristo, a loucura da cruz, Pai. Derrama sobre eles, Pai, para que eles possam, Senhor Jesus, entrar em lugares aonde as pessoas não querem mais. Em famílias destruídas, Pai, em lares acabados, Pai, em escolas, Pai, em serviços, Pai. Não deixa, Pai, que em nenhum momento, Pai, eles percam uma oportunidade, Pai, de revelar o santo nome do Senhor, Pai. Não deixa, Pai, transformando abundantemente, Pai, aquilo que já foi pecaminoso, Pai. Pega, Senhor Jesus, e coloca, Senhor Jesus, um rio de água viva dentro deles, Pai, que jogue e molhe todos que estão aqui, Pai. Se alguém hoje já entrou aqui precisando de uma oração, mano, vem pra frente. Os líderes vão orar por vocês. Os líderes da igreja vão orar. Se vocês hoje estão tendo alguma dificuldade,
romper com aquilo que é difícil para vocês. Se vocês hoje não conseguem encontrar alguém e não conseguem perdoar, se vocês hoje estão tendo dificuldades de manifestar o que vocês estão recebendo na vida de alguém, se vocês hoje estão precisando de um gás novo, existem homens de Deus aqui para orar na sua vida. Vem na frente se alguém quiser, fique à vontade. Vamos dar uma oportunidade para que o Senhor venha derramar ainda mais sobre a vida de vocês, abundantemente. Pode vir mais na frente, que tem mais espaço aqui. Pai, em nome de Jesus, Pai, que eles possam, Senhor Jesus, receber ainda mais, Pai. Quão difícil é, Pai, ir à frente do Senhor, Pai. Quão difícil é, Pai, transformar, Senhor Jesus, conforme a sua vontade, Pai. Pai, eleva o coração deles, Pai, para que eles possam, Senhor Jesus, viver ainda o sobrenatural de Deus nessa terra, Pai. Quando estivermos no céu, Pai, não teremos mais problemas, Pai. Mas quando estivermos aqui nessa terra, Pai, temos que enfrentar, Pai, e lutar, Pai, para buscar essas pessoas necessitadas, Pai. Dá um coração novo para cada um aqui, Pai. Um coração conforme a Cristo, Pai. Não deixe eles voltarem para os seus lares, Pai, sem a vontade, Pai, de chegar e dar um abraço no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, Pai. Não deixe que o inimigo coloque uma barreira sobre eles, Pai. Não deixe que nada mais saia daqui, Pai, para desgraçar a vida deles, Pai. Que daqui para frente, Pai, eles enfrentam o inferno, Pai, rompendo, Pai, com o Senhor na frente, Pai, com a unção que está sendo derramada sobre eles, Pai. Porque o Senhor tem poder, Pai, para renovar o Senhor Jesus. Ora, Jesus, teu Espírito, como viveremos? Que não querem mais a velha vida, Pai. Liberte da velha vida, Pai. Liberte, Senhor. Liberte, Pai. Não caminhei sem ti. Pois só tu és Deus, digno e é bom. Tu és
Thank you.